Olá, discípulos do Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter. Bem-vindos e bem-vindas à série de milagres no Evangelho que escreveu o evangelista Marcos. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online lar para você se conectar e pertencer em pleno conhecimento em mensagens bíblicas da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai mudar, transformar e ativar sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu desejo que você que está conectado ouvindo se sinta à vontade em sua casa, em seu trabalho ou em seu lazer. Ouça agora a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na parte 8 de 9 da série de milagres no livro que escreveu o evangelista Marcos, em Marcos 8, de 1 a 9, no seguinte conteúdo: atitudes de Jesus Cristo Ios Theos Soter diante das circunstâncias desfavoráveis. Em primeiro lugar, a multiplicação de pães e peixes em Marcos 8, versículos 1 a 9. Ouça agora a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em primeiro lugar, no momento que Jesus Cristo Ios Theos Soter é rejeitado pelos seus, é procurado pelos gentios. Jesus Cristo Ios Theos Soter ainda está em território estrangeiro. Ao mesmo tempo que ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, está sendo rejeitado pelos líderes religiosos, os gentios o buscam ansiosamente. O evangelista Marcos colocou esse relato intencionalmente no fim de uma viagem por terras pagãs para enfatizar o trabalho missionário de Jesus Cristo Ios Theos Soter entre os gentios. Em segundo lugar, Jesus Cristo Ios Theos Soter demonstra compaixão pelos gentios. Jesus Cristo Ios Theos Soter é capaz de não somente operar maravilhas, mas de repetir suas obras maravilhosas. A compaixão de Jesus Cristo Ios Theos Soter é mostrada não somente em relação ao povo da aliança, mas em relação àqueles de fora. O fato de o evangelista Marcos dedicar espaço a duas narrativas do mesmo tipo de milagre explica que cada uma delas tem algo de especial para comunicar e que nenhuma poderia ser omitida sem perder-se algo importante. Jesus Cristo Ios Theos Soter empregou a repetição como parte de seu método de fixar as verdades ensinadas, dando a seus discípulos e à multidão uma segunda oportunidade. Quero que se lembre disso. Este texto de Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 9, apresenta-nos 4 atitudes de Jesus Cristo Ios Theos Soter. Aqui agora se sente confortável para ouvir, esse é o momento. Continue ouvindo a voz terapêutica da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. A compaixão de Jesus Cristo
Hios, Theos, Soter. Vou destacar 3 aspectos da compaixão de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter. Em primeiro lugar, a compaixão de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, é manifestada aos gentios. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus matetés e lhes disse, Marcos 8:1, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Marcos capítulo 8, versículo 2. Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, já alimentara uma multidão às margens do mar da Galileia. Agora Jesus alimenta outra multidão em território gentio. Esse segundo milagre de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, aponta para o reino de Deus, o qual inclui homens, mulheres e crianças de todas as línguas e nações. Os privilégios exclusivos dos judeus têm um fim. Deus mostra seu interesse por todas as pessoas, abrindo o seu reino tanto para gentios quanto para judeus. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, demonstra compaixão por aqueles que não eram seu povo. Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, demonstra compaixão por aqueles que não tinham fé nem graça, antes estavam sem Deus no mundo, sem esperança, vivendo separados da comunidade de Israel. Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, sentiu compaixão deles, embora não o conhecessem. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, morreu por eles, embora eles não entendessem seu sacrifício. Verdadeiramente, o amor de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, ultrapassa todo entendimento. A palavra grega prosmenon, permanecer, em Marcos 8, versículo 2, tem um tom religioso, como a palavra esperar, esperar em Deus com fé, apesar de provações e sofrimentos. Havia avidez naquela multidão que ouvia os ensinos de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, enquanto os fariseus, líderes religiosos, eram os caluniadores de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter. Os gentios se deleitavam em seu ensino. Ainda hoje há caluniadores na igreja, caluniando sobre a vida do pastor e de outros. Em segundo lugar, a compaixão de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, atrai os gentios. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Marcos capítulo 8, versículo 3. Essa grande multidão estava no lugar deserto havia 3 dias, muitos deles vindo de lugares distantes. A pessoa, o ensino e as obras de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, atraíam
de forma irresistível essas pessoas. A presença de Jesus Cristo Zios Theosote era tão magnética e ainda mais as palavras e ações de Jesus Cristo Zios Theosote eram tão maravilhosas que o circundavam julgavam que era impossível deixá-lo. O tempo, o cansaço, a fome, ou mesmo seus afazeres não o impediam de permanecer 3 dias no lugar deserto, ouvindo atentamente as palavras terapêuticas de Jesus Cristo Zios Theosote. E eu fico imaginando, hoje somos uma igreja online edificada na palavra de Deus, a Bíblia. Estamos aqui ouvindo a voz do Evangelho de Jesus Cristo Zios Theosote no livro de Marcos, e para a glória de Deus já preguei 14 livros da Bíblia e já tenho Titos e Jacobos, 1ª e 2ª Timóteo gravados, somando no total 18 livros de 27 do Novo Testamento. Vamos caminhar nessa jornada terapêutica, ouvindo a voz da Palavra de Deus, até concluir os 27 livros do Novo Testamento. Ouça agora, em terceiro lugar, a compaixão de Jesus Cristo Zios Theosote é contraposta à insensibilidade dos matetés. Mas os seus matetés lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Marcos capítulo 8, versículo 4. Na primeira multiplicação dos pães, os matetés tomaram a iniciativa de pedir a Jesus Cristo Zios Theosote para despedir a multidão. A Bíblia diz: em declinando a tarde, vieram os matetés a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Marcos 6,35. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Marcos 6,36. A questão enfrentada nessa circunstância, porém, era mais grave do que na primeira multiplicação dos pães. Lá o problema básico era arranjar dinheiro para comprar pão. A Bíblia diz: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. João 6,7. Nesse caso, a comida poderia ser comprada nas cidades e vilas da vizinhança, conforme relato de Marcos 6, 35 e 36. Aqui, porém, nem lugar tem para comprar pão. O lugar era deserto, era uma multidão e o tempo já assinalava sinais de perigo para essa gente. Ouçam o relato bíblico: mas os seus matetés responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Marcos capítulo 8, versículo 4. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Os discípulos de Jesus Cristo Zios Theosote, com os corações endurecidos, não vêem saída para o problema.
Eles, os discípulos de Jesus Cristo e Osteossote, nem sequer se lembraram do primeiro milagre. Eles, os discípulos de Jesus Cristo e Osteossote, têm uma memória curta e um coração endurecido. Os discípulos de Jesus Cristo e Osteossote destacam as dificuldades das circunstâncias e não o poder de Jesus Cristo e Osteossote para realizar milagres. Eles, os matetés de Jesus Cristo e Osteossote, veem o problema e não a solução. E ainda acontece no dia de hoje com alguns crentes de corações endurecidos e cheios de crenças limitantes. Eles não enxergam a grande oportunidade que a igreja pode experimentar confiando nas regras espirituais da palavra de Deus, a Bíblia, na jornada cristã da igreja rumo à pátria celeste. Agora, fique atento no poder de Jesus Cristo e Osteossote. Vou compartilhar 3 verdades para ativar sua fé em Jesus Cristo e Osteossote. Em primeiro lugar, o pouco nas mãos de Jesus Cristo e Osteossote é muito. A Bíblia diz, Marcos 8:5, os 7 pães podem transformar-se no começo de um grande milagre. Naquele momento que você coloca o pouco nas mãos de Jesus Cristo e Osteossote, ele, Jesus Cristo e Osteossote, pode realizar grandes milagres. Com Jesus Cristo e Osteossote, tudo é possível. O conhecimento exato do suprimento completamente inadequado, humanamente falando, fará que reconheçam a grandiosidade do milagre. O pão é a vida. A palavra grega eremia para deserto, porém significa separado da vida. Assim, pão no deserto é uma contradição de termos uma impossibilidade ou uma possibilidade só para Deus. No momento que os seus recursos acabam ou são insuficientes, Jesus Cristo e Osteossote pode fazer o milagre da multiplicação. Tudo que você tem precisa ser colocado nas mãos de Jesus Cristo e Osteossote para que você veja o milagre da multiplicação diante de seus olhos. Eu e a minha esposa já colocamos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador nas mãos de Jesus Cristo e Osteossote. Iremos contemplar os milagres e já vimos o milagre na vida da irmã Gesi no batismo e ainda mais os vários milagres de provisão na vida do casal do Paraná, irmãos Rui e Alice. Quer aprender a depender mais do provedor do que da provisão? Ele, Jesus Cristo e Osteossote, ainda continua multiplicando os nossos pequenos recursos para alimentarmos as muitas famílias. Você jamais deveria duvidar do poder de Jesus Cristo e Osteossote para suprir a necessidade emocional, mental, espiritual e de outros sentidos das pessoas. Ele, Jesus Cristo e Osteossote, tem pão com fartura para toda a sua família.
Os celeiros do céu, a pátria celeste, estão sempre cheios. Você precisa entender, compreender, estar seguro de que Jesus Cristo Dios Teosote tem suprimento suficiente para todas as necessidades temporais e eternas da igreja. Ele, Jesus Cristo Dios Teosote, conhece as necessidades e as circunstâncias da igreja e de sua vida. Ele, Jesus Cristo Dios Teosote, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, para suprir cada uma de vossas necessidades. Jesus Cristo Dios Teosote alimentou a multidão e ele jamais mudou. Ele, Jesus Cristo Dios Teosote, é o mesmo e tem o mesmo poder e compaixão hoje e para todos os dias de sua vida no céu, na pátria celeste. É maravilhoso ser cristão comprometido com Jesus Cristo Dios Teosote. Fique atento no poder de Jesus Cristo Dios Teosote. Vou compartilhar 3 verdades para ativar sua fé em Jesus Cristo Dios Teosote. Você está gostando de aprender? Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, a ação divina não exclui a cooperação humana. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus matetés para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Marcos capítulo 8, versículo 6. Tinham também alguns peixinhos e abençoou-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Marcos capítulo 8, versículo 7. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Jesus Cristo, Dios Teosote, realizou um milagre, mas contou com a participação daquelas pessoas. Ele, Jesus Cristo Dios Teosote, fez um milagre a partir dos 7 pães e alguns peixinhos. Ele, Jesus Cristo Dios Teosote, poderia ter criado do nada aqueles pães e peixes como fez na criação, mas resolveu começar a partir do que já possuíam. Guarde isso em sua mente. A ajuda passa pela seção obediente dos meios próprios. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, respondeu: 5 pães e 2 peixes. Marcos 6, 38. Até os doentes se tornam cooperadores de Jesus Cristo Dios Teosote, quando da sua cura. Eles tinham o desejo de ser curados. Aqui a pequena provisão própria é considerada. As atividades de Jesus Cristo Dios Teosote não tornam o homem passivo. Naquele momento que Jesus Cristo Dios Teosote perguntou aos matetés: quantos pães tendes? Ele, Jesus Cristo Dios Teosote, estava mostrando-lhes que os matetés não tinham o suficiente. Isso os ajudou a analisar
a situação. Jesus Cristo Zios Theosote abriu-lhes os olhos para a inadequação de seus recursos. Ele, Jesus Cristo Zios Theosote, relembrou-os do milagre anterior e encorajou-os a descansarem em Deus. Ele, Jesus Cristo Zios Theosote, requer ordem. Jesus Cristo Zios Theosote pediu à multidão que se assentasse no chão. Aqui não tem relva, pois é uma região deserta. Ele, Jesus Cristo Zios Theosote, deu graças. Precisamos agradecer o que temos antes de vermos o milagre acontecendo. O milagre é precedido por gratidão e nunca por murmuração. Ele, Jesus Cristo Zios Theosote, partiu o pão. O milagre aconteceu quando o pão foi partido. O milagre da vida deu-se no momento que Jesus Cristo Zios Theosote entregou seu corpo. Você sabia? Ele, Jesus Cristo Zios Theosote, usou os matetés para alimentarem a multidão. Jesus Cristo Zios Theosote fez o milagre da multiplicação, mas coube aos matetés o trabalho da distribuição. Eu quero que você pense nisso. Em terceiro lugar, a provisão de Jesus Cristo Zios Theosote é sempre maior do que a necessidade humana. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Marcos 8:8. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Marcos 8:9. Não há escassez na mesa de Jesus Cristo Zios Theosote. Jesus Cristo Zios Theosote coloca diante de seu povo uma mesa com fartura no deserto. Na mesa do Pai há pão com fartura, há delícias perpetuamente. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos espúreos. Marcos capítulo 8, versículo 8. Eram 4.000 homens e eles ainda recolheram 7 cestos. Estes cestos são maiores do que os cestos da primeira multiplicação. Esses são grandes balaios, a mesma palavra usada para o cesto que o apóstolo Paulo desceu pela muralha para salvar sua vida em Atos 9:25. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Marcos 6:43. As duas palavras gregas são bem distintas. Kopinon, usada em Marcos 6:43, era um cesto de vime. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Marcos 8:8. Em Marcos 8:8, a palavra grega é espúreos. Era uma cesta maior de vime ou um grande balaio. Você sabia? Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Fique atento do sofrimento de Jesus Cristo Zios Theosote. Logo a seguir, tendo embarcado, juntamente com seus matetés, partiu para as regiões de Dalmanuta, Marcos 8:10.
E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Marcos 8:11. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Marcos capítulo 8, versículo 13. Desta feita, Jesus Cristo os Theosote não despede os discípulos sozinhos. Ele, Jesus Cristo os Theosote, vai com eles e retorna ao território judeu. Ao chegarem os espiões da vida alheia, os detetives religiosos, os opositores e caluniadores contumazes estão de bote armando contra Jesus Cristo os Theosote. A transgressão e a incredulidade dos fariseus trouxeram sofrimento a Jesus Cristo os Theosote. Os piedosos sofrem com o pecado daqueles que estão ao seu redor. Davi disse: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Salmo 119, versículo 158. Assim agiram os piedosos no tempo do profeta Ezequiel. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Esse foi o sentimento de Ló, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Assim era a mente do apóstolo Paulo, tendo grande tristeza e incessante dor no coração, Romanos 9:2, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Romanos 9:3. O apóstolo Paulo estava pronto a ir às últimas consequências para ver seus compatriotas salvos. O sentimento do apóstolo Paulo nos lembra de Judá, que, como substituto de seu irmão Benjamim, disse: agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por ser servo do meu Senhor. Gênesis, capítulo 44, versículo 33. Guarde isso em sua mente. Recorde ainda as palavras emocionantes de Moisés ao interceder pelo povo. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Êxodo 32, 32. Volte a sua memória para o agonizante clamor de Davi. Meu filho Absalão, meu filho
Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo livro de Samuel 18:33. Você não deve esquecer que a incredulidade e o pecado são a causa da tristeza de Jesus Cristo Osiós Teossote, agora como foi naquele tempo. Os pecados que ainda ferem Jesus Cristo Osiós Teossote são os mesmos que são cometidos todos os dias sem nenhuma reflexão. Ainda há muitos crentes em murmurações, difamações, calúnias, iras, ódios e, além de tudo isso, se afastam da comunhão da igreja, ainda que estejam como membros ou em grupos sociais, estão em pecado e não sentem mais vergonha, pois já se acostumaram com as regras orgulhosas. Os fariseus usaram 3 expedientes para atacar Jesus Cristo Osiós Teossote. Quero que se lembre disso. Em primeiro lugar, eles, os fariseus, discutem com Jesus Cristo Osiós Teossote e, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Marcos 8:11. Eles, os fariseus, não têm interesse na verdade. Eles, os fariseus, são apenas especuladores. Os fariseus querem apenas criar embaraços para Jesus Cristo e os Teossote. Os fariseus querem desacreditar Jesus Cristo e os Teossote publicamente. A palavra discutir, exetel, usada pelo evangelista Marcos, tem sempre a ideia de discussão hostil, desqualificada e inútil. O evangelista Mateus informa que os fariseus estão mancomunados com os saduceus nessa investida contra Jesus Cristo Osiós Teossote. Eles estão tomados de invejas, ódios e ciúmes. Eu e você não devemos perder tempo com discussões frívolas e hostis. Em segundo lugar, eles, os fariseus, tentam a Jesus Cristo Osiós Teossote e tentando Marcos 8:11. A aproximação deles de Jesus Cristo Osiós Teossote não era para aprender ou para receber qualquer ajuda, mas para colocarem armadilhas no seu caminho. Eles, os fariseus, são peçonhentos em suas motivações. Eles, os fariseus, tinham em mente os grandes milagres realizados por Moisés, Josué, Eliseu, Elias, e pensavam que Jesus Cristo Osiós Teossote era um impostor. Mas Jesus Cristo Osiós Teossote já tinha dado provas insofismáveis. Os cegos haviam recordado a visão, os surdos voltavam a ouvir, os paralíticos saltavam nas praças, os leprosos eram devolvidos às suas famílias e até os mortos restituídos a seus entes queridos. Pedir mais um sinal era, na verdade, um insulto a Jesus Cristo. Os fariseus estão tentando Jesus Cristo Osiós Teossote, querendo um sinal do céu.
Eles, os fariseus, não queriam um milagre terreno como na cura de um enfermo. Eles, os fariseus, queriam que ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, fizesse o que eles queriam, provasse sua autoridade, trazendo fogo ou pão do céu. Eles, os fariseus, na verdade, estavam endurecidos e espiritualmente cegos. O desejo dos fariseus por um sinal do céu apenas evidenciava a incredulidade deles, pois a fé não pede sinais. A verdadeira fé deleita-se em Deus e na sua palavra e satisfaz-se com testemunho interno do Espírito Santo. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em terceiro lugar, eles, os fariseus, são movidos por uma curiosidade frívola. Pediram-lhe um sinal do céu. Marcos 8:11. Eles, os fariseus, querem o sinal do céu. Eles, os fariseus, querem ver milagres e coisas espetaculares, mas não têm nenhum interesse nas coisas do reino de Deus. Herodes pediu a Jesus Cristo Osiós Teossote um sinal para sua diversão particular, em Lucas 23:8. O que Jesus Cristo Osiós Teossote já havia realizado oferecia evidência suficiente para todos aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para perceber. Os fariseus, porém, eram cegos. Isso arrancou um profundo gemido de Jesus Cristo Osiós Teossote. Isso provocou dor no coração de Jesus Cristo Osiós Teossote. Ele, Jesus Cristo Osiós Teossote, recusou terminantemente fazer milagres apenas para atender o capricho dos fariseus. A recusa de Jesus Cristo Osiós Teossote não significa que ele não poderia. Porém, ele, Jesus Cristo Osiós Teossote, recusou colocar-se debaixo de controle externo. Sempre que você vai se aproximar de Jesus Cristo Osiós Teossote, vendo-o apenas como milagreiro e não como Salvador, que veio buscar o perdido, isso provoca dor em Jesus Cristo Osiós Teossote. O Evangelho de Marcos foi escrito primeiramente aos gentios. Ele não inclui a resposta de Jesus Cristo Osiós Teossote sob o sinal de Jonas, descrito em Mateus 12, 38 a 41. Quer saber qual era o sinal de Jonas? Morte, sepultamento e ressurreição. A prova de que Jesus Cristo Osiós Teossote era quem afirmava ser é o fato de sua própria morte, sepultamento e ressurreição. O sacrifício vicário de Jesus Cristo Osiós Teossote é o maior de todos os milagres. Gostou do conteúdo e significado? Se sente preparado a entregar sua alma para Jesus Cristo Osiós Teossote no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.